Neste vídeo eu pretendo explicar como determinar derivadas parciais. Isso para poder ter a opção de aplicar o segundo método na resolução de problemas de otimização. Então vamos lá? Bom, derivadas parciais é o nome dado quando você deriva funções com mais de uma variável. Por exemplo, você tem uma função z que depende de x e que depende de y. Ou você tem uma função w que depende de x, depende de y e depende do z. Neste caso, nós temos funções de várias variáveis. Passa a ser mais de uma. E aqui, quando você quer derivar essas funções, o nome dado, derivadas parciais. Como se faz isso? A ideia é a seguinte. Aqui é obrigatório utilizar a notação de Leibniz. Você não pode chamar de zelinha, porque zelinha você não sabe se derivou o x ou derivou o y. Então precisa da notação de Leibniz para poder diferenciar, ok? Repito, acho que eu falei até me confundi. Não pode utilizar a notação de Newton. Newton que usa o apóstrofe. E aí zelinha você não sabe se zelinha você derivou para x ou para y. Nós vamos estudar exclusivamente com a notação de Leibniz, que usa o D e você consegue diferenciar. Ora, eu estou derivando a função z em relação a x. Ora, eu estou derivando a função z em relação a y. E aqui o w, mesma ideia que eu vou aplicar para z. Como que faz isso? Quando você for derivar a função em relação a x, isso significa que x é variável. Sendo variável, você vai fazer o quê? Vai aplicar as regras de derivação. Todas aquelas regras que nós aprendemos no cálculo 1. Ok. E o y, que é outra variável presente? O y é constante. E como constante, você tem que observar uma das duas possibilidades. Ou esta constante vai estar somando a sua função, nesse caso a constante vai estar sozinha, e aí eu tenho que lembrar, qual que é a derivada de uma constante? A derivada é zero. Mas, e se em vez de estiver somando ou subtraindo, né, que dá na mesma, se estiver multiplicando ou dividindo, aí na multiplicação é outra ideia. Uma constante que multiplica uma função, conserva a constante e deriva a função. Então, enquanto aqui a derivada dá zero e a constante some, nesse caso você vai manter a constante. Então você mantém y, que é a constante. Essa é a ideia. E em relação a y, mesma coisa, só que agora o y passa a ser a variável, e aí você vai aplicar as regras de derivação. E o x passa a ser constante, ou seja, a variável que estiver aqui embaixo é a principal, é quem você deriva, realmente. E a outra é constante. Não é que você não deriva, mas você aplica a regra exclusiva de constante. Na soma ou subtração, a derivada de uma constante é zero, e na multiplicação se mantém a constante. No caso aqui, se mantém o x. Bom, nada melhor do que exemplos para nós entendermos como é fácil derivar parcialmente. Então, eu te construí um primeiro exemplo bem simples. Z igual a x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, menos 5xy, mais 7x ao quadrado y, menos 8xy ao cubo. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar derivando a função z em relação a x. Então, x é a variável. Onde tiver x, você vai derivar. Essa parcela tem, essa não, e quando não tem, significa que nós vamos visualizar apenas constante. X é variável, o resto é constante. Então isso é constante. E qual é a derivada de uma constante? Zero. Por isso que eu nem vou me preocupar em derivar essa parcela, porque ela vai sumir. Aqui tem x, vou derivar, tem x, vou derivar, e também tem x, vou derivar. Vamos lá? Vamos lá.
Qual que é a derivada de x ao quadrado? Regra de derivação, multiplica e tira 1, 2x. Qual que é a derivada de menos 5x? Que eu vou derivar é a variável, menos 5. E o que eu faço com y? Olha lá. Quando o y é constante e ele estiver multiplicando, mantém o y. Então, conserva a constante e deriva a função. Essa é a frase. O mesmo aqui. Possui x e y, mas o y é constante. Conserva a constante e deriva a função. Qual que é a derivada de 7x ao quadrado? 14x. Só isso. Derivada de menos 8xy ao cubo. O y ao cubo é a constante. O x é a variável. Derivada de menos 8x é menos 8. Viu que simples? Como é fácil derivar parcialmente? Agora vamos derivar em relação a y. Onde tiver y, hein? O que não tiver y significa constante, pura, e derivada de uma constante é zero. Então aqui no caso, isso aqui é constante para y, isso tem a variável y também e também. Então vamos lá? Aqui dá zero, derivada de 2y ao quadrado é 4y, multiplica e tira 1. Agora o x, que é constante, você conserva a constante e deriva o que sobrou. Menos 5y. Derivada de menos 5y, derivada do primeiro grau é o acompanhante. Agora o x ao quadrado, que é a constante. Conserva e deriva a variável. Derivada de 7y é 7. Agora conserva o x, que é a constante, é uma multiplicação. E deriva a variável, menos 8 pula o x, menos 8y ao cubo. Multiplica e tira 1. 8 vezes 3 é 24. Y ao cubo tira 1, dá y ao quadrado. Ok? Essa é a derivada chamada de primeira ordem, derivada parcial. Eu encerro construindo um último exemplo, agora com 3 variáveis. Um exemplo menor. W igual a 5x mais 2y ao cubo menos 3z ao quadrado, mais 5xy ao quadrado z à quarta. Vamos lá? Tem 3 variáveis, então eu vou derivar 3 vezes. A primeira derivada de w, eu vou começar pela ordem, pelo x. Onde tiver x, vamos derivar. Derivada de 5x, 5. Não tem x é constante. Não tem x é constante. Derivada de constante é zero. Tem x, mas tem as outras variáveis multiplicando. Na multiplicação, conserva a constante e deriva exclusivamente a nossa variável. Derivada de 5x é 5. Acabou. Agora vou fazer parcialmente em relação a quem? Agora vou fazer parcialmente em relação a y. Vamos lá. Tem y? Não. Derivada é zero. Tem y? Tem. 2 vezes 3, 6. E subtrai uma unidade da y ao quadrado. Tem y? Não. Tem y? Tem. Mas tem também outras variáveis na mesma parcela. Então, conserva as outras variáveis. Eu gosto de escrever na ordem. Que é xz à quarta e deriva. Deriva só o 5y ao quadrado. Multiplica e tira 1, vai dar mais 10y. Acabou. Derivei todas as parcelas. E a última derivada de w seria em relação ao z, porque tem uma terceira variável, a variável z. Tem z? Tem z? Não, constante. Derivada é zero. Tem? Aplica a regra. 3 vezes 2, 6 e tira uma unidade. Tem a variável? Tem, mas também tem constante. Conserva a constante, deriva a função. Derivada de 5z à quarta, multiplica 20z ao cubo. Essa é a derivada. Ok? Então, esse vídeo é importante porque o segundo método, chamado método das derivadas parciais, pelo próprio nome, vai precisar das derivadas parciais.